Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, como sempre inicio, falando e dizendo que buscamos crescer no conhecimento na graça do Senhor e continuar estudando nossas lições de célula, nossos encontros online, toda quinta-feira aí, com a administração da irmã Zeli, que tem sido bênção para nós, e poder também falar um pouco sobre os temas que a igreja trabalha nas suas células. Graças ao bom Deus, hoje temos já 5 células na igreja. Nós tivemos vários batismos no ano passado de irmãos que se converteram ao Senhor Jesus através das células, e para nós é algo muito importante falar do amor de Deus, e também falar da vida prática cristã. Então, em grande parte dos nossos estudos, nós falamos sobre vida prática. E hoje nós vamos continuar a série, Bora Viver, hashtag Bora Viver, porém agora com outros estudos direcionados durante as semanas que viveremos. E o tema de hoje é aquecendo o coração para Jesus. Essa palavra aquecendo, ela mostra que a gente se evolui, a gente cresce através de algumas práticas, e para isso nós precisamos viver algumas das orientações que a Bíblia nos ensina para podermos desenvolver então uma vida repleta de graça, de paz e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. São experiências. Cada um de nós tem a sua própria experiência com Deus. É algo que evidentemente pessoal. Então, o primeiro tópico vai falar vivendo com sabedoria, que é a base para ser cheio do Espírito, do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, 15 a 17, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Jesus. Acrescento aqui, o Senhor Jesus, Paulo está dizendo sobre ele. Então o apóstolo Paulo começa essa sessão de Efésios nos desafiando a viver com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Ele nos alerta sobre os dias maus e nos exorta a não sermos insensatos, mas a buscarmos compreender qual é a vontade do Senhor. Isso nos mostra que ser cheio do Espírito Santo, não começa em um culto emocional ou um momento de música, mas na disposição diária de viver de forma sábia, intencional e alinhada com o propósito de Deus. Então, a busca por uma vida cheia do Espírito começa com um coração que decide viver de modo digno e vigilante, com sensibilidade espiritual. É impossível ser cheio do Espírito vivendo da maneira distraída e desordenada. Então, essa é uma das características do cristão que vive cheio do Espírito Santo, porque ele está sempre focado. Ele não faz nada sem primeiro pedir a Deus orientação. Ele tem alegria em estar orando e conversando com o Senhor. Então, portanto, viver uma vida plena dessa forma demanda interesse e busca. E algumas perguntas para a gente poder captar um pouco mais sobre esse primeiro tópico, que é vivendo com sabedoria, que é a base para ser cheio do Espírito Santo. O que significa para você viver como sábio nos dias de hoje? A sabedoria desse mundo, lá em outro texto de Tiago, nos diz que ela é a sabedoria mundana, ela é diabólica, as pessoas acham que são sábias fazendo coisas erradas. E é evidente que cada erro que cometemos traz consequências. Então, não é o melhor. Agora, viver como sábios, nesse mundo de hoje, teria que ser sábio segundo a palavra de Deus. Em Provérbios diz que o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. De que forma estou aproveitando bem o tempo que Deus me dá? Você tem 24 horas, dorme 8, talvez um pouquinho menos ou mais. Você tem 8 horas de trabalho, em média.
Alguns chegam a trabalhar até 12, né? E você tem mais um tempo de intervalo entre esses horários de sono e de trabalho, que é aproximadamente 8 horas, para você viver também os princípios do teu crescimento pessoal e tudo mais, né? Estudar, se relacionar com a família e principalmente se relacionar com Deus, né? Então, de que forma você tem aproveitado esse tempo? O que tem guiado as nossas decisões é a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Ou é a minha própria vontade? Porque nossa própria vontade às vezes conflita com a vontade de Deus. As coisas sábias que Deus nos ensina às vezes nos fazem entender que nossos pensamentos às vezes estão totalmente fora daquilo que é o desejo dele, né? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo é esvaziando-se de si mesmo. Lá em Efésios, ainda no capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Né? Aqui vale a pena frisar, né, o quanto o meio cristão, não só hoje, mas desde os primórdios do apóstolo Paulo, aqui no ano 50 depois de Cristo, né, ele já trazia essa expressão aos irmãos de Éfeso com relação a embriagar-se com vinho. Era um lugar que tinha muita cultura de vinho, né? Eles eram apreciadores desse produto, que até hoje existe ainda, e há muitos que são apreciadores. Mas também Paulo pôde perceber que o vinho levava à libertinagem, né? As pessoas falavam coisas que não deviam, agiam de forma irregular, influenciados pelo vinho. Hoje nós temos outros tipos de entorpecentes, né, que nós poderíamos citar, porém não vale a pena. Então nós devemos viver de tal forma que nós estejamos sempre sóbrios, né, com a nossa faculdade mental em pleno funcionamento, né? Então Paulo continua dizendo: não se embriague com vinho que leva à libertinagem. Aqui ele não está apenas falando sobre o álcool, mas usando-o como símbolo de tudo que anestesia a nossa alma, que tira o nosso foco e nos domina. Então, embriagar-se é colocar outra coisa no lugar que só o Espírito deveria ocupar, só o Espírito Santo. Então, a embriaguez na carne pode vir na forma de vícios, descontrole emocional, amargura, orgulho, ou até mesmo uma vida autocentrada, né? Então são situações que levam a pessoa a se auto-embriagar-se diante daquilo que ela considera mais importante e não segue, não deseja mudança, né? Uma metanoia, uma mudança de mente em sua vida. Antes de sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar daquilo que ocupa espaço em nosso interior. Então podemos fazer isso conscientemente através da confissão, da entrega e do arrependimento. Arrependimento é uma palavra grega, é metanoia, em alguns lugares da Bíblia nos diz, e ela tem a ver então o arrependimento com mudança de mente, ou seja, de posicionamento de prática. Você pensava de um jeito, agia daquele jeito, e aí conseguiu entender que estava errado e mudou a sua mente e mudou o seu hábito. Então, além da metanoia, há a metamorfose, a mudança de forma que ocorre diante do nosso arrependimento. Bom, tire alguns minutos, né, e comece a orar silenciosamente e coloque diante de Deus com sinceridade o teu desejo de mudar. Se você coloca isso diante dele, ele que é poderoso, com certeza o fará, porque é promessa dele que aqueles que o buscam com o coração contrito, né, e quebrantado, ele não despreza, está lá no Salmo. Então, você pode então se esvaziar dos seus sentimentos, hábitos, pensamentos e viver de uma forma que mostre isso, né, a partir de agora. Você entendeu que é preciso mudar, então ponha em prática. É um momento de rendição, é dizer: Senhor, todo meu método não funcionou, eu preciso mudar. Então precisamos nos esvaziar da carne para sermos cheios do Espírito Santo, né? Então nós somos um vaso que ele ou pode ser ocupado por o Espírito Santo ou pela nossa carne, nosso desejo de carne, né?
Então, Gálatas 5 vai falar sobre essas obras da carne e o fruto do Espírito. Se você tiver interesse, e é importante que tenha, vá lá e veja quais são as obras da carne. Há uma lista ali muito grande em que às vezes nós nos enquadramos mesmo sem perceber. Agora, para a gente refletir sobre isso, né? Que coisas em minha vida têm ocupado o lugar que pertence ao Espírito Santo? O que eu tenho colocado no lugar do Espírito Santo? Algo material, físico, visível? Algo no meu interior, na minha prática de vida, no meu costume? Talvez na minha cultura, né? Será que eu tenho colocado alguma coisa que está no lugar do Espírito Santo? Talvez o meu próprio ego. Então, tudo isso deve ser avaliado. Existe alguma embriaguez, entre aspas, aqui da alma? Distração, ansiedade, pecado, da qual preciso me libertar hoje? Né? Autoanálise. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a expressão de Paulo lá, ao ensinar sobre a ceia do Senhor, em que ele dá essa posição, que o homem deve se autoexaminar e depois comer e beber do pão de maneira digna, responsável, consciente. Né? Estou disposto a confessar e entregar ao Senhor o que tem me impedido de ser cheio do Espírito Santo? Né? Aí é outra questão, né? Estou disposto a confessar e entregar ao Senhor o que tem me impedido de ser cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta pessoal que cabe a todos nós. Não pense que há alguém aqui, por ser líder, por ser um clérigo, que ele está acima dos outros. Todos nós, diante de Deus, temos a mesma percepção espiritual. É claro que nós buscamos e lutamos para viver da melhor forma possível, segundo a vontade de Deus, né? Então, esse é o segundo tópico. O terceiro é: deixem-se encher pelo Espírito, né? Efésios 5, 18 a 20. Então, repete o versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de nos esvaziarmos, Paulo nos chama a nos enchermos do Espírito Santo. O verbo usado é interessante. Deixem-se encher. Isso mostra que é uma ação contínua, que exige abertura e disposição. Não é algo automático, nem mágico. É um processo espiritual diário. E Paulo nos dá pistas de como isso acontece. A vida do Espírito é marcada por 3 atitudes principais. Vamos a elas. A comunhão com a palavra de Deus, né, com a Bíblia. A Bíblia é algo fantástico, queridos. Se você procurar avaliar o que a Bíblia é dentro desses séculos e milênios que ela está conosco, você vai perceber o quanto ela foi projetada para conversar conosco, pois ela é a palavra de Deus. Ela foi projetada por Deus, não por homens, porque os homens que a escreveram estavam desligados de eras, de décadas, e dentro desses 40 personagens, aproximadamente ali 40 personagens que escreveram as escrituras sagradas, eles não tinham um elo, apenas alguns tinham elo entre si ali, entre os apóstolos, mas os profetas, enfim, todas as escrituras desde Moisés, desde o Gênesis, mostra que Deus agiu em prol de falar conosco através do que está escrito. Então, a palavra dele, ele relatou. Mas tem algumas vezes que é o inimigo falando ali com Eva e tal. É um relato de Deus do que o inimigo falou. Então, veja que tudo foi direcionado, inspirado por Deus. Isso ele vai falar lá em 2 Timóteo também, que toda a escritura é inspirada por Deus e ela tem a sua serventia de nos redarguir, né, nos corrigir e nos abençoar. Então, a primeira coisa é que precisa ter comunhão através da palavra. Como é que é falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, irmãos? É buscando as coisas que são de Deus. Ou seja, a vida é cheia do Espírito, né? E ela acontece também nas conversas que edificam. Uma célula cheia do Espírito Santo é aquela que as pessoas se abençoam, compartilham promessas bíblicas,
se encorajam com palavras de fé e proclamam louvores, né? Então, por isso nós temos dentro da nossa ordem de culto, aquilo que a Bíblia cita, né? Nós temos a oração, o louvor, a palavra, né? Dentro dessa doxologia do culto, que faz com que ele seja direcionado e abençoado por Deus, né? O segundo momento, a segunda marca que tem é o louvor, cantando e louvando o coração do Senhor, né? Eu não estou aqui querendo criticar as músicas seculares, porque elas por si só já se demonstram totalmente voltadas ao âmbito da carne, do desejo humano, dos interesses, né? Do ser humano como carne. Mas estou falando aqui de cânticos que exaltam e glorificam o nome de Deus e que nos fazem bem. Música não é apenas algo estético, né? Ela é algo maravilhoso. Ela começa lá no Gênesis, né? Já a criadores dos instrumentos, lá no capítulo 4 de Gênesis, né? Se não me engano, Jubal foi o precursor dos instrumentos. Então, nós olhamos para os salmos, os 150 salmos da Bíblia são músicas, são cânticos, né? Então, por isso que a Bíblia é formada por versículos nos seus livros e cartas e no salmo por versos, porque é uma música. Então, não é apenas algo estético, não importa, né, a nossa qualidade vocal, mas a sinceridade do louvor. Quando o Espírito enche alguém, há cântico, há adoração, há transbordar que vem do íntimo, né? Então, a adoração, o louvor é algo que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, que no céu há cântico. Lá em Apocalipse tem o cântico de Moisés. E você vai ver que Deus é um Deus que ele gerou essas 7 notas musicais que são universais, né? Se existisse extraterrestre, com certeza eles seriam ter também essa percepção, porque as notas são fixas, feitas e doadas por Deus para que o homem produzisse cânticos de adoração. Infelizmente, como tudo, o inimigo toma posse muitas vezes da excelência que é a música e transforma ela num canal de vida pecaminosa. Lamentavelmente, com músicas chulas, de baixo calão, de indução à sexualidade e tantas outras situações, né? Então, tome cuidado com o que você louva, porque você pode estar louvando a Deus ou louvando o inimigo. Evidentemente, cabe a nós analisar. Terceiro aspecto, né, dessas atitudes é a gratidão constante a Deus, né? Dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Então, a gratidão é a linguagem de quem está cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito não murmuram, não vivem amargas, mas agradecem em tudo, reconhecendo a bondade de Deus, até nas situações difíceis, né? Então, a gratidão é algo tremendo, né? Eu fico admirado quando algumas pessoas se alimentam e não agradecem de maneira simples e objetiva pelo pão que Deus dá, né? Jesus não se alimentava sem dar graças a Deus. E ele mesmo ensinou na sua oração modelo que nós devemos agradecer o pão nosso de cada dia, né? Então, isso tudo é algo ensinado pela palavra. Então, palavra, louvor e gratidão a Deus, né? E a pergunta que eu faço para a gente refletir sobre esse tópico: costumo encher o meu coração com louvor e gratidão ou com reclamações e desânimo? Pode ser que você esteja com uma depressão, uma ansiedade, e isso às vezes te leva a viver uma vida mais próxima da reclamação, do desânimo. E é preciso de cuidados, tanto emocionais, espirituais, né? E aí físicos também, porque alguns são químicos que faltam e precisam de reposição. Então você deve buscar também os cuidados médicos. Se isso for detectado, deve utilizar-se daquilo que já Deus deixou, que é a medicina, né? E que também os remédios são importantes. O que esse texto, né, nos ensina sobre o papel da comunidade, uns aos outros, no enchimento do Espírito, né? Como é gostoso a gente estudar a palavra juntos, como é gostoso a gente louvar juntos, como é gostoso a gente agradecer a Deus juntos, agradecer pelo que o outro está vivendo de bênção. Às vezes você não está,
num momento fácil, mas o outro está e você glorifica a Deus, né? Então, essa é um fato, né? Esse texto nos ensina sobre essa importância de estarmos juntos, porque nós nos afiamos, né? Como ferro afia o ferro, assim, o homem ao outro. Tenho alimentado conversas que edificam e encorajam espiritualmente os que estão na minha volta? Qual tem sido, assim, a tua essência ou a tua particularidade sobre as suas conversas? Né? Qual é o tema que mais te agrada, que mais você tem prazer em conversar, né? Então, há pessoas que logo a gente observa quais são suas tendências, né? Ela gosta de falar de moda, ela gosta de falar de culinária, ela gosta de falar de futebol, ela gosta de falar de música, ela gosta de falar de outros aspectos, mas isso tem sido feito para edificar e encorajar as pessoas espiritualmente, né? Será que diante de todos esses assuntos não sobra um espaço para que a gente possa glorificar esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado? Bom, vamos à conclusão, né? E aplicação também, né? Procure, durante essa semana, viver diariamente esse ciclo, esvaziar-se da carne, buscar sabedoria e se encher do Espírito Santo através da oração, da palavra e da gratidão. Procure essa semana lutar por isso, né? Essa é a melhor preparação para nós celebrarmos a Jesus, um coração aquecido, cheio do Espírito e pronto para exaltar a Jesus com intensidade, né? Então, procure momentos durante essa semana para você ter gratidão a Deus. Se você gosta de escrever, escreva, né? Eu quero agradecer a Deus por isso, por isso, por isso. Isso vai marcar a sua vida com certeza, né? E também prepare-se para você testemunhar daquilo que você tem sido grato diante de Deus, né? Dentro disso, né, dentro dessa aplicação, procure também palavras que edificam. Né? Procure ouvir aquelas palavras que realmente edificam, que não estão apenas buscando respostas escatológicas, enfim, por mais que sejam necessárias, mas que edificam você como um crente. O que eu devo viver, como devo fazer, como eu devo agir diante dos dilemas que a vida apresenta, de pessoas que são tóxicas, de pessoas que são muitas vezes invejosas. Tudo isso você vai detectar, evidentemente, mas, porém, procure palavras que te edificam a viver diante disso, mas com sabedoria. Né? Procure um ambiente, né, de edificação que ativa teus princípios diante do Senhor, falando sempre com salmos, né, seja com músicas, com hinos, para o teu engrandecimento. Também busque louvor espontâneo, né? Coloque música instrumental cristã que tenha realmente uma letra bíblica e ouça e se abençoe com isso. Busque crescer espontaneamente no Senhor. Né? Quantas músicas que a gente deixa de ouvir porque não busca? Perdão. Porque não busca selecionar aquelas que realmente fazem bem ao nosso ser, né? Estimule essa liberdade no Espírito Santo, né? O líder, né? Nós podemos liderar e começar por nós, né? E deixar que outros continuem. Você pode ser um líder nesse sentido e levar outras pessoas a te observarem e a te seguirem, porque o líder é aquele que faz com que outros o sigam, né? Não por força ou por violência, mas por prática. Então, o bom líder é aquele que faz e o outro observa e copia ou se torna semelhante, né? Como Paulo mesmo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele quis dizer com isso? Olha, se você me imitar, você vai chegar bem perto daquilo que Cristo quer. E por fim, tenha sempre gratidão. Gratidão não só pessoal, mas coletiva. Nós precisamos juntos estar gratos a Deus, né? Pedindo a Deus que nos abençoe, né? Dando graças, Senhor, eu te dou graças. Esse tipo de oração cria unidade e atrai a presença de Deus, né? Então, esse tópico desse nosso estudo de hoje, né, esquentando o coração para Jesus, vai
nesse sentido, falar sobre vivendo com sabedoria, a base para ser cheio do Espírito Santo, também esvaziando de si mesmo e deixando-se encher pelo Espírito Santo, baseado em Efésios 5, de 15 a 20. Releia o texto, coloque em prática e viva na graça de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse estudo, pela tua palavra, pela orientação que o Senhor nos dá, Pai, de sermos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Que nossa vida seja repleta de fazer a tua vontade. Nosso tempo aqui é limitado, nós temos um cronograma, um cronológico, Senhor Deus, a ser cumprido, mas um dia estaremos como estamos hoje, mas porém de forma definitiva na tua presença eterna. Que o nosso coração seja completamente preparado para esse dia, para esse momento, para viver a tua presença e poder glorificar o teu nome, adorar ao Senhor na tua presença santa e maravilhosa. Enche o nosso coração, Pai, nos livra do mal, nos livra dos desejos de fazer aquilo que a carne impõe. Porém, vivamos, Senhor Deus, de forma que te agrada todos os dias. Louvado seja o Senhor pelas vidas que acompanham esse estudo. Continua aguardando, Senhor Deus, respondendo suas solicitações, seus anseios e ajudando-nos a alcançar esse objetivo. Porque tudo isso, por mais que tenhamos a nossa participação, dependemos da tua ação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana aí para você, né? Uma continuidade de semana, e que o Senhor os guarde e os abençoe